Irmãos, a nossa igreja tem trabalhado já há vários anos com a dimensão do que a Bíblia orienta para uma igreja, ser uma família. E nós temos trabalhado essa questão dos pequenos grupos, no sentido de inserir as pessoas na comunhão da igreja e na propagação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quero dizer para os irmãos que é um trabalho progressivo. Deus tem nos abençoado. Irmão Bruno tem estado na coordenação desse trabalho aqui em nossa igreja, nesse tempo. E nós, nessa manhã, vamos dar a oportunidade para que ele nos abençoe, transmitindo aquilo que Deus tem colocado em seu coração. Bom dia, meus irmãos. Mais uma vez é uma alegria estar aqui com a igreja, falando para a igreja, e falando sobre esse trabalho que está no meu coração, está no coração de tantos irmãos aqui na igreja, que é o trabalho com pequenos grupos. E o pastor estava falando aqui sobre as dificuldades que a gente passa, as lutas, Perda de entes queridos, enfermidades, também vitórias. Isso só mostra a necessidade de nós estarmos sempre e cada vez mais unidos. E esse é o objetivo do trabalho com pequenos grupos. Nessa manhã eu queria enfatizar a visão de Jesus de pequeno grupo e o envolvimento de Jesus com o pequeno grupo. Às vezes pode parecer estranho para algumas pessoas falar do pequeno grupo de Jesus, porque ele andava com uma multidão, mas se nós olharmos com cuidado, nós vamos ver que ele realmente liderava e participava de um pequeno grupo. Jesus, ele hoje é identificado como um grande exemplo em muitas áreas. Vários livros são escritos para enaltecer a grandeza dessa pessoa, que é ao mesmo tempo Deus e homem, em relação a vários aspectos. Por exemplo, foi escrito um livro Jesus, o maior psicólogo que já existiu, de Mark Baker. Depois outro escreveu um livro Jesus, o maior líder que já existiu, Pat Jones. Depois outro escreveu, Peter Kraft escreveu, Jesus, o maior filósofo que já existiu. Mas quando você vai no Google e digita Jesus, o maior que já existiu, você vai encontrar artigos e textos enaltecendo vários outros aspectos dele, e alguns até curiosos. Então você tem Jesus, o maior pedagogo que já existiu. Jesus, o maior médico especialista que já existiu. Jesus, o maior executivo de empresa que já existiu. Jesus, o maior treinador de futebol que já existiu. Jesus, o maior doador de sangue que já existiu. Jesus, o maior concurseiro que já existiu. Tá vendo? Você que faz concursos, alguém acha que Jesus é o maior concurseiro que já existiu. De fato, Jesus, pela grandeza da sua pessoa, ele será o maior em tudo que for fazer. Mas há um aspecto que nós temos que identificar também em Jesus, que é, Jesus foi o maior líder de pequeno grupo que já existiu. E é sobre essa liderança que nós vamos pensar e meditar um pouco nessa manhã no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, versículos de 7 a 16. Lucas, capítulo 22. É o episódio da celebração da ceia, a última ceia que Jesus celebrou com os seus discípulos. O Evangelho de Lucas, no capítulo 22, Lucas narra dessa forma, a partir do versículo 7.
Chegou, porém, o dia dos asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro d'água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei preparativos. Indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se à mesa com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comereis mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Vamos orar? Pai, nós estamos diante da Tua santa palavra, ó Deus, e nós rogamos a Ti neste momento, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos mostre a Tua vontade, que o Senhor nos ensine, que o Senhor edifique a nossa vida, ó Deus. Sem Ti nós nada podemos fazer, por isso rogamos pela iluminação do Teu Santo Espírito sobre nós, e é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. É muito interessante esse texto aqui. Toda vez que eu leio esse texto, o versículo que mais me comove é o versículo 15. É o versículo que me salta aos olhos, ele destaca rápido para mim, quando Jesus vira lá no local já da ceia para os seus 12 apóstolos e fala com eles assim: olha, eu desejei muito comer convosco essa Páscoa. Eu quis muito estar com vocês. Eu tinha um desejo grande de compartilhar com vocês esse momento. Veja que Jesus andava com uma multidão. Milhares e milhares de pessoas se exprimiam para estar junto com ele. Mas mesmo assim, naquele momento de celebrar a Páscoa, ele toma todos os cuidados, ele faz todos os preparativos, ele marca um horário, ele escolhe um local, ele convida os 12 e ele se reúne com eles. Ele confessa: olha, eu queria muito estar com vocês 12 nesse momento. Nós podemos ver nesse pequeno exemplo, que é corroborado por vários outros nos evangelhos, como Jesus, embora andava com uma grande multidão, ele tinha sim um grupo pequeno, mais restrito, com o qual ele convivia de forma muito mais profunda do que convivia com a multidão. Isso é claro. Em vários momentos você percebe Jesus no meio da multidão e cansado, ou a multidão oprimindo, a multidão o procurando, e ele precisando de um momento. O que ele faz? Quando ele não se retira sozinho, ele chama os 12 e leva com ele. Leva para o monte, leva para o deserto, bota num barco, vai para o meio do mar da Galileia, onde ele pode estar com aqueles que eram mais íntimos dele, com os quais ele podia abrir o coração de forma mais profunda, com os quais ele compartilhava sentimentos que estavam no coração dele, de uma maneira que ele não fazia com a multidão. Algumas coisas que ele dizia, algumas confissões que ele fazia sobre o seu próprio estado de angústia, o seu próprio estado de pressão que vivia por causa da seriedade do seu ministério, ele não confessava a toda a multidão, ele chamava os 12. Estavam ali caminhando com ele desde o início. Quando ele está lá no Monte das Oliveiras, em estado de extrema agonia, suando sangue, quem é que está ali com ele? Os 12. Quando ele faz a confissão de que ele era realmente o Messias, lá em Mateus capítulo 16, importava ele ir para Jerusalém, padecer na mão dos principais do Sinédrio, ser morto, ressuscitar. Para quem que ele faz essa confissão? Para quem ele faz essa declaração? Para os 12. E nesse momento aqui, quando ele vai celebrar a última Páscoa, que representa exatamente o sacrifício
que foi feito no Antigo Testamento, na saída do povo de Israel, que vai se cumprir novamente de forma definitiva na vida dele mesmo ali. Ele precisa falar sobre isso, ele precisa externar isso, ele precisa de alguém que possa ouvir o que ele tem a dizer. Quem que ele chama? O seu pequeno grupo. Ele chama os 12. Ele fala: olha, eu desejei muito estar nesse momento aqui com vocês. Ele precisava daquele grupo com quem ele pudesse falar. Jesus, sendo humano como nós, ele compartilhava então conosco uma característica que Deus imprimiu na nossa pessoa e na nossa personalidade. É a necessidade de ter um grupo pequeno com quem nós temos mais intimidade. Deus nos fez de uma forma que nós não conseguimos ter intimidade e comunhão com uma multidão de pessoas. Isso está na nossa natureza. Nós não conseguimos mudar isso. Tanto é assim que Deus fez o principal pequeno grupo que existe no mundo, que é a família. A família é o primeiro pequeno grupo do qual alguém participa. E é na família onde normalmente nós temos mais intimidade, nós temos mais comunhão, nós podemos falar, ouvir, ser ouvidos. Hoje nós vivemos um tempo em que é possível, através das redes sociais, ter contato com muitas pessoas. Eu, por exemplo, tenho, nem sei quantos contatos eu tenho lá no meu Facebook, 800, 1.000, né? Talvez tem gente que tem mais aqui, 2.000, 5.000. Então, Bruno, eu consigo ter comunhão com essas pessoas. Não. Você não consegue ter comunhão com 1.000, nem com 2.000 pessoas. Talvez você consiga gerar uma exposição da sua pessoa. Talvez numa rede social a gente consiga expor quem nós somos, o que nós pensamos. Mas comunhão é algo recíproco. Você vai ter que expor o que você sente e dar atenção a cada uma das coisas que as 1.000 pessoas que você conhece estão dizendo. É humanamente impossível para nós. Sendo então que é humanamente impossível para nós, é impossível para mim conhecer a fundo todas as pessoas que estão nessa igreja, saber da intimidade, saber das lutas, saber das vitórias de todos que estão aqui. Eu só consigo então fazer isso se eu tiver um pequeno grupo. É exatamente isso que Jesus estava fazendo aqui. Ele também não tinha condição de dar tempo, de dar atenção, de ouvir, de conversar com cada uma das milhares de pessoas que o seguia. Ele tinha então um grupo pequeno com o qual ele fazia isso. Através desse processo então de estar num grupo menor, 10 pessoas, 15 pessoas, com o qual você pode conversar e ter intimidade, você então vai participando da vida das pessoas de uma maneira muito mais profunda. O meu pequeno grupo esse ano participou de muitas coisas da minha vida. Os casais, as famílias que fizeram parte do meu pequeno grupo, eles tiveram acesso a coisas da minha vida e eu tive acesso a coisas da vida deles que eram muito íntimas, eram muito especiais, que não tinha como estar em comunhão com todos. Quantos irmãos da igreja ficaram sabendo que esse ano uma das minhas filhas teve 3 pneumonias? Quantos irmãos ficaram sabendo este ano que eu tive um problema no coração? Quantos irmãos ficaram sabendo esse ano que eu comecei a fazer um mestrado? Quantos irmãos ficaram sabendo que a minha esposa passou num concurso e voltou a trabalhar depois de um período que estava cuidando das nossas filhas? Quantas coisas os irmãos perderam da minha vida? Mas algumas pessoas ficaram sabendo. E isso já é suficiente para mim. O triste é se eu não pudesse ter isso compartilhado com ninguém. E quantas coisas eu perdi da vida dos irmãos, que os irmãos tiveram de lutas e tiveram de vitórias esse ano. Mas eu não precisava ser eu, precisava alguém. Alguém precisa saber. Alguém precisa estar junto compartilhando isso.
Quantas vidas estão sendo perdidas, estão sozinhas, não tem ninguém para compartilhar, não tem ninguém para confessar. Nós não podemos mais permitir isso. Nós não podemos mais aceitar isso, meus irmãos. Nós não podemos mais ficar satisfeitos com isso. Não dá para admitir mais, Igreja Batista da Glória, que pessoas estejam aqui sozinhas no meio de uma multidão. Nós temos que considerar isso inaceitável. Nós temos que ficar inconformados. Temos que chorar. Temos que ficar indignados em saber que alguma pessoa está aqui sofrendo no meio de nós, ou tendo grandes vitórias que gostaria de compartilhar, mas não tem com quem fazer isso. Nós não podemos admitir isso mais. Nós precisamos trabalhar no meio desse povo, de forma que todo mundo tenha pelo menos um pequeno grupo de pessoas com quem possa compartilhar a sua vida. Nós precisamos dividir esse povo para conquistar a comunhão. Bruno, mas como é que você diz uma coisa dessa, dividir o povo? Eu não aguento nem ouvir essa palavra divisão. No Império Romano, havia uma máxima muito comum, que era o seguinte: dividir para conquistar. Não sei quantos irmãos já ouviram isso. Eles dividiam as regiões onde eles iam dominar, para poder ali conquistar. Nós precisamos fazer mais ou menos isso na igreja. Nós precisamos dividir os irmãos em pequenos grupos, para conquistar uma comunhão sadia, uma comunhão profunda. Não é criar panela, não é criar grupinho fechado, é colocar os irmãos juntos. Não adianta eu querer colocar essa igreja toda junta, não adianta querer ouvir essas 500 pessoas, 400 pessoas que estão aqui nesse momento. Nós vamos ter condições, mas se eu coloco 10, se eu coloco 15 juntas, elas conseguem conviver, falar, ouvir, partilhar a vida delas. É lindo como nós vemos que Jesus, ele marcava um momento para estar com o seu pequeno grupo. Ele não deixava a coisa acontecer naturalmente. Ele fazia questão de escolher o local, escolher o momento. Ele diz para eles: olha, nós vamos nos reunir na Páscoa, estejam lá, tal dia, tal hora, no local onde eu disser, nós vamos nos encontrar. Isso é importante para nós, porque às vezes nós achamos que a comunhão vai acontecer naturalmente. Nós somos irmãos, nós temos o Espírito Santo. A comunhão entre nós vai acontecer naturalmente. Deixa eu dizer uma coisa para você: não vai. O ritmo de vida que nós temos hoje, corrido, maluco mesmo, ele dificulta que essa comunhão aconteça naturalmente. Nós precisamos marcar encontros, marcar reuniões, marcar momentos de intimidade, intencionais, onde nós vamos levar para ali o que nós queremos falar, o que nós queremos compartilhar, o texto bíblico que nós vamos meditar, os louvores que nós vamos cantar. Isso não acontece naturalmente. Por isso eu preciso enfatizar que o pequeno grupo, ele não é uma reunião social. Se alguém pensa isso, precisa, como diz a propaganda, rever os seus conceitos. Uma reunião social é quando você junta um grupo de amigos e fala assim: vamos no shopping ver um filme? Ô gente, vamos hoje dar uma volta na praia? Lá no final do calçadão? Vamos no Rock Burger? Se tiver lugar para sentar, né? Vamos no franguinho? Vamos lá no franguinho, comer um franguinho, as crianças brincam lá, a gente bate papo. Isso é legal. Eu faço isso quando eu posso também. Isso é muito importante. Mas esses momentos não são intencionais. Nós não marcamos esses momentos com o objetivo de estar ali orando, confessando, compartilhando. Dificilmente quando nós estamos no franguinho, alguém diz assim: gente, vamos parar um pouquinho, vamos fazer um período de oração agora aqui
nesse momento? Ou então você está lá no cinema, todo mundo, gente, vamos parar um pouquinho agora, eu vou abrir um texto bíblico aqui para a gente meditar nesse texto bíblico, né? Vamos parar o filme um pouco aí, nós vamos meditar nesse texto bíblico. Ou então está todo mundo, não sei, jogando futebol e alguém para, gente, ó, vamos parar um pouquinho aqui, vamos louvar. Vamos louvar aqui agora, nesse momento. Esses momentos sociais, eles são importantes, mas eles não são intencionais. Jesus aqui marcou um momento intencional. Ele queria estar numa comunhão espiritual, num momento espiritual com o seu pequeno grupo. Naquele momento ali eles cantaram hinos, Jesus ministrou o coração deles, a palavra. Naquele momento ali eles oraram. Quando nós marcamos uma coisa, gente, com a pessoa, isso significa que a gente dá importância à vida dessa pessoa. Você quer ver uma coisa que demonstra que a gente não dá importância à vida de uma pessoa? É quando eu encontro com a Renata. Vamos supor que a Renata não é uma pessoa que eu tenha contato sempre, né? Eu encontro de vez em quando. Aí eu encontro com ela, a gente, oi, tudo bem? Como é que você está? Tudo jóia. Vamos marcar uma coisa um dia desse aí? Vamos marcar. E não marca nunca. Você já passou por isso? Nossa, eu já passei por isso muitas vezes. Vamos marcar uma coisa? Vamos marcar sim, com certeza, vamos marcar. E mente, a gente mente ainda, né? Vão marcar e nunca marca. Você só marca coisas com pessoas que você considera importantes para você. Por exemplo, quando eu namorava, como é que eu fazia para encontrar minha namorada? Eu marcava, né? Vamos nos encontrar na praia, tal hora, em tal lugar. Tem que ser bem preciso para não correr o risco de desencontrar. Você se prepara todo, vai, né? Aí eu casei, você pensa, eu não preciso mais marcar. Tá tranquilo, tá morando junto, né? Acorda, dorme junto, não precisa mais marcar. Aí nasce 2 filhas. Tem 2 filhas pequenas. O que eu preciso fazer para estar com minha esposa? Preciso marcar. Preciso marcar a hora com ela. Você que não é casado, saiba disso. Quando você tem filho pequeno, você precisa marcar a hora para estar com sua esposa. Eu tenho que organizar tudo. Eu tenho que ver alguém para ficar com as meninas. Eu tenho que me desfazer de outros compromissos. E eu marco para estar ali com ela, porque é importante para mim. Eu marco para estar com o meu pequeno grupo. Eu marco para estar com os irmãos da igreja, toda segunda-feira, na casa de fulano, onde nós vamos orar, nós vamos louvar, nós vamos estudar a palavra, nós vamos compartilhar a nossa vida. Eu faço isso porque eu amo isso. Eu amo esse momento, assim como Jesus marcou também. Ele marca esse momento aqui, porque para ele era uma coisa muito importante. Jesus fazia do seu pequeno grupo também um local e um ambiente de serviço. Isso é muito interessante. Observe, quantas vezes você viu Jesus dando ordens à multidão e dando um trabalho para a multidão fazer? Poucas vezes, é muito difícil você encontrar isso. Mas quantas vezes você viu Jesus dando ordem aos seus 12, aos seus discípulos? Isso aí você encontra com muito mais frequência. Ele então pegava o seu pequeno grupo e fazia do seu pequeno grupo uma equipe de serviço. Por exemplo, nesse mesmo episódio aqui, qual é o serviço que Jesus dá ao seu pequeno grupo? Qual é a missão que ele dá? Preparar a Páscoa. Quando você pega no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 7, Jesus ele manda os 12 pregarem duplas. Também no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 39, Jesus manda os 12 dividir a multidão em grupos de 50 para receber o pão que ele ia multiplicar. Também Jesus manda os 12 ir buscar o jumentinho que ele ia entrar montado em Jerusalém. Interessante como Jesus ele utilizava aquele pequeno grupo para preparar aquelas pessoas para serem servos como ele. Gente, a vida cristã é uma vida de serviço. É o serviço que dá sentido à vida cristã. E a maior prova disso é que Jesus, o mestre, ele foi o maior servo. Ele mesmo disse, olha, eu não vim para ser servido. Eu vim para servir. E vocês têm que fazer como eu. Vocês querem ser como eu, gente? Vocês têm que servir. Vocês têm que servir. Então, o serviço, ele dá sentido à nossa vida cristã.
Uma das coisas mais tristes para um cristão é não poder dar fruto, não conseguir se sentir útil. E, infelizmente, numa multidão, algumas pessoas não conseguem ter um espaço para servir. É estranho isso, né? A gente pensa que quanto mais pessoas, mais oportunidade de servir. Algumas pessoas não conseguem. E um dos motivos, sabe o que é? Porque as pessoas não conseguem, é porque elas se sentem despreparadas. Elas acham que elas não têm condição. Elas acham que elas não têm nada a contribuir, que não sabem fazer. Elas veem alguém pregar aqui na frente e falam assim, eu não consigo pregar assim desse jeito, então o que eu vou fazer? E é interessante que quando você está num pequeno grupo, servir é muito mais fácil. É muito mais fácil servir a poucas pessoas do que muitas. Quer ver um exemplo? Claro. No meu pequeno grupo, havia uma pessoa que tinha dificuldade de orar em público. Eu também já tive essa dificuldade de orar na frente de outras pessoas. Se eu pegar uma pessoa com essa dificuldade e trazer aqui para frente, dar o microfone na mão dela para ela orar na frente desta igreja, provavelmente o que vai acontecer com ela? Tremer as pernas, gaguejar, tremer a mão, travar, dar um branco, né? Essa pessoa estava num pequeno grupo de 12. A dificuldade dela foi muito menor. E ela então ali começou orando, aí dividia em homens e mulheres, pronto, já diminuiu para 6. Só homem, 6 homens. Muito mais fácil. Depois entre os 12, muito mais fácil. Se tiver depois 20, ela vai progredindo, ela vai crescendo. Então, o pequeno grupo ele vai proporcionando o serviço. Aliás, tem muita coisa para fazer num pequeno grupo. Aliás, embora o nome seja pequeno grupo, tem muito trabalho a fazer. Você tem que dirigir a reunião, você tem que orar, você vai conduzir o louvor, você vai tirar cópia do material, você vai dar o estudo, você vai dar carona, você vai preparar o local, as cadeiras, a casa onde vai ter a reunião, você vai preparar um lanche depois, tem muita coisa. Além do que o próprio pequeno grupo ele acaba fazendo uns serviços para quem está fora. Por exemplo, esse ano, o meu pequeno grupo, nós tivemos a oportunidade de visitar um casal da igreja que estava afastado. O pequeno grupo do Luizinho e Lorena teve a oportunidade de fazer visita, o pequeno grupo, a um irmão da igreja que estava enfermo. E quantos pequenos grupos não tiveram a oportunidade de servir pessoas que estavam fora do grupo? Isso dá sentido à vida cristã. Isso faz com que as pessoas se sintam úteis. Isso faz com que as pessoas sintam que estão cumprindo a vontade de Deus, o que Deus tem para a vida delas. Então Jesus fazia do pequeno grupo um local de serviço, Jesus fazia do pequeno grupo um local de crescimento espiritual. Porque algumas das lições mais profundas que Jesus dava, ele deu no seu pequeno grupo. Como nós estamos vendo aqui, Jesus disse que era a última Páscoa que ele ia celebrar, e depois disso viria o cumprimento do reino na sua morte. Jesus fez esse ensino aqui no seu pequeno grupo. É interessante como o ensino ele é muito mais eficaz quando nós estamos num grupo menor. Você quer ver um exemplo? Quando algum aluno está com um problema na escola, na sala de aula, o professor está ensinando, e alguns alunos não estão conseguindo entender ou aprender direito, o que normalmente esse aluno e o pai desse aluno procuram para ele? Uma aula particular. Por que uma aula particular? Porque numa aula particular, o professor sentado ali do lado, ele está acompanhando de perto o crescimento e o aprendizado daquele aluno. Então, quando você está num pequeno grupo, numa lição, num estudo, num grupo pequeno, você tem condições de ouvir com muita atenção o que a pessoa que ministra está falando. Você consegue ver no olhar dela, na postura dela. A pessoa que está ministrando consegue observar o olho e o olhar e o semblante de cada um que está ali acompanhando. Se
Se você está ensinando num grupo pequeno e você está falando alguma coisa e o aluno, no momento em que você diz uma lição, ele faz assim, ó, o que você conclui? O que você conclui que está acontecendo com ele? Você falou uma lição, ele está prestando atenção, ele fala assim. Você percebe, cara, esse menino está com alguma dificuldade. Ele não precisou falar nada. Veja, um sermão na igreja, ele tem uma importância fundamental, que é manter a igreja numa união doutrinária, numa união com relação ao discipulado, com relação aos princípios. Só que num sermão como esse aqui, eu não consigo olhar nos olhos de cada um de vocês e ver as expressões de cada um enquanto eu estou falando aqui. O ensino num grupo pequeno te permite ouvir o que cada um tem a dizer. Eu não consigo parar esse sermão e perguntar a cada um, o que vocês acham do que eu estou falando? Eu iria ouvir cada coisa maravilhosa. Eu iria ouvir perguntas que eu poderia responder. Num pequeno grupo nós conseguimos fazer isso. O feedback é fundamental no ensino. Por isso que uma aula particular, ela tem mais eficiência do que uma aula num grande grupo. Quando você tem o feedback, você ouve coisas muito interessantes. Por exemplo, tem uma famosa situação que a gente ouve, né, na televisão, na internet, são as famosas pérolas do Enem. Pérolas do Enem, você já ouviu falar nisso? É quando os alunos fazem a redação, os professores vão corrigir, e tem algumas coisas estranhas. E o professor na sala de aula não sabia que o aluno tinha entendido daquele jeito, mas quando ele vai e escreve e traz o feedback, o retorno, aí o professor fica sabendo. Então, por exemplo, tem algumas interessantes aqui. As moléculas de água, quando congelam, viram duréculas. Entendeu? As moléculas de água, quando congelam, viram duréculas. Tenho certeza que o professor, quando ensinou, ele não sabia que o aluno tinha entendido isso aqui. Um paralelepípedo é um animal cujos dois pés são paralelos. Um número concreto é um número que vemos a olho nu. Número concreto é o número que vemos a olho nu. Triângulo são os filhos trigêmeos do ângulo. Esse aqui, talvez é uma inteligência superior que nem a gente consiga compreender. O ateísmo é uma religião anônima. A finalidade das cruzadas era passear pelo deserto em busca de altas aventuras. A Segunda Guerra Mundial foi um período de paz e prosperidade para a Alemanha. Uma tonelada pesa pelo menos 100 quilos de chumbo. E por aí vai. Não adianta, não dá para continuar mais. O que eu quero enfatizar é, se esse menino estivesse num pequeno grupo, o professor perguntasse para ele se ele entendeu a lição e falasse isso, ele poderia ter sido corrigido antes de chegar lá no Enem e escrever esse negócio aqui. Uma lição num pequeno grupo permite a pessoa que está ministrando ali acompanhar o desenvolvimento de quem está crescendo e fazer alguns compromissos, inclusive. Isso é muito interessante. Vou dar um exemplo. No meu pequeno grupo, nós tivemos uma lição esse ano sobre perdão. Todos os pequenos grupos tiveram. E nessa lição sobre o perdão, quando chegou no final, eu estava ministrando essa lição. Outras pessoas do pequeno grupo, como eu, manifestaram que tinham alguma pessoa a quem precisava perdoar. Eu tinha uma pessoa, naquele momento, em que eu não tinha perdoado ainda. E a palavra é muito forte no nosso coração. A palavra de Deus não nos deixa, ela nos incomoda demais. Então, naquele momento, eu fiz um pacto ali com aquelas pessoas do grupo. Eu falei, essa semana, nós vamos ligar para essa pessoa e nós vamos declarar para ela que nós perdoamos ela. Não é que eu consegui fazer o negócio? Até porque eu sabia que na semana seguinte, as pessoas iam me perguntar, e aí, Bruno, conseguiu? Perdoou? Aí peguei meu telefone, liguei para essa pessoa e falei, meu irmão,
Naquela época, nós tivemos aquele problema, eu fiquei chateado, mas assim, eu quero dizer que em Cristo isso tudo já passou, e eu te perdoei, e eu não tenho mais nada contra o irmão. E na reunião seguinte do pequeno grupo, eu pude falar, gente, eu liguei, foi assim, e meu coração hoje está muito mais leve. Tudo isso aconteceu ali, naquele ambiente do pequeno grupo. Jesus, então, sabendo, né, dessa importância do trabalho do pequeno grupo, de viver e de estar acompanhando de perto os seus discípulos, ele reunia os seus discípulos em pequenos grupos e dava lições tão importantes para eles, que fizeram com que esses 12 que caminhavam com ele fossem efetivamente os líderes na igreja primitiva. O nosso desejo, gente, é que tudo isso aconteça em toda essa igreja. Nós chegamos a um momento em que toda igreja tem a oportunidade de viver essas coisas. Esse é o nosso sonho. Esse é o nosso desejo. Eu creio que é o desejo de Deus também. Eu creio que é. Então, o meu convite e o meu apelo é esse. Igreja, abrace esse trabalho. Abrace. Deseje isso também. Queira isso também para você. Peça a Deus que te dê motivação. Peça a Deus que te dê essa visão, se for a visão de... Questione Deus. Fala, Senhor, será que é isso mesmo que tem que ser para a igreja? Mostra para mim. Faça essa oração. Eu desafio você a fazer essa oração. Eu desafio você a meditar sobre isso no seu coração. Para que nós tenhamos essas bênçãos muito mais multiplicadas. Eu queria também dar uma oportunidade rápida para alguns irmãos que já estão preparados para virem aqui e darem um breve, pequeno testemunho sobre o que foi o trabalho de pequenos grupos, qual a importância de ter participado de um pequeno grupo na vida delas nesse ano. Então, eu queria chamar aqui a Fabíola, a Vanessa e o Léo. Quem mais que está aqui na lista? A Ana, o Emanuel. A Ana Luísa e o Pablo, não sei se eles estão aí. A Ana Luísa estão aí também. O Vitor Baldi. Esses irmãos participaram esse ano de um pequeno grupo. E nós queríamos dar oportunidade para eles falarem sobre o que foi essa experiência para eles, né? Vou dar até 1 minuto para cada um, né, pastor? É até 1 minuto. Menos de... Não, é 1 minuto. Mais do que isso, eu vou abraçar. Aí, se demorar 30 segundos, o pastor vai abraçar também. Ok? O pastor já está preparado ali. Eu creio que, mesmo em pouco tempo, é possível externar um pouco a igreja do que foi participar de um pequeno grupo esse ano para vocês. Então, igreja, foi muito bom. Antes de a gente vir para cá, no Rio de Janeiro, a gente participou de um pequeno grupo lá na minha ex-igreja, lá do Rio. Nós até lideramos esse grupo. E quando chegamos aqui, já estava começando o trabalho, na verdade, né? E esse ano a gente participou. E foi maravilhoso, porque mesmo você estando na frente, a gente é líder da música aqui, a gente conhece muita gente, mas na verdade não conhece direito, né? A gente conhece só, muitas vezes, o nome, sabe, com quem que gosta um pouco de algumas coisas, mas a gente não tem intimidade com essa pessoa. Por exemplo, eu descobri que o Moacir toca violão. E no nosso primeiro encontro do grupo, ele tocou violão no grupo. Eu estava quietinho na minha, ele nervoso, tocando violão. E foi legal, porque eu estava lá como sendo liderado, eu não era líder naquele grupo. Depois eu até toquei outras vezes, mas é importante saber da intimidade das pessoas. Você poder, como o Bruno falou, conversar, contar os teus problemas, as tuas vitórias. Muita gente que não sabe da minha vida, do que aconteceu esse ano, muita coisa aconteceu, muita coisa boa, outras coisas não tão boas assim, mas no grupo a gente pode se abrir. Então, é fundamental que você tire 2 horas e meia no máximo do seu tempo, de uma vez por semana, para você estar com esse grupo. É um tempo tão curto, se tu pensar na tua semana toda, quantas horas você tem para poder fazer outras coisas. Minha vida também é corrida, minha esposa também é corrida, mas vale a pena você tirar 2 horas da tua semana para estar com o grupo. Eu incentivo muito a igreja a fazer isso. Bom dia.
Tá bom aqui a distância? Eu vou segurar aqui para a mão não tremer, assim. Participar do pequeno grupo foi muito bom também, eu já tinha participado, esse ano eu voltei a participar. E o que me chamou a atenção no meu grupo esse ano é porque eu sei que muita gente pensa, eu já pensei, que participar do pequeno grupo é você se reunir junto com pessoas que você não conhece direito e meio que forçar uma amizade e tal. E no meu pequeno grupo ficou muito claro que esse ano ficou muito claro que é muito além disso, assim, porque depois que algumas pessoas tiveram que parar de se reunir com a gente logo no início do grupo, das pessoas que ficaram, eu conhecia praticamente todas, não tinham um relacionamento tão intenso, mas não era ninguém estranho para mim. Como é pequeno grupo de jovens, todo mundo, graças a Deus, era bastante ativo nas atividades mesmo da juventude, e pessoas que eu encontrava em outras atividades. É claro que eu tive eu estreitei os laços de amizade com todo mundo, conheci um pouco mais, só que se eu for parar para pensar, existem pessoas da igreja que nunca participaram do pequeno grupo comigo, que eu conheço tanto ou até mais, e às vezes eu me reúno com uma frequência até bastante grande, assim. Só que ter um compromisso de se reunir toda semana, de sentar, de compartilhar o que está acontecendo na minha vida, como é que foi minha semana, ouvir os irmãos falando como foi a semana dele, compartilhar isso tudo, ter a responsabilidade de orar pelos outros, das pessoas orarem por mim, da gente se alegrar quando uma oração que o grupo inteiro está fazendo por irmão foi respondida, de lanchar, de estudar a Bíblia junto, todo esse conjunto de coisas, ter esse compromisso semanal, esse ano eu só tive realmente no pequeno grupo. Isso mostra como é que foi bastante importante para a minha vida. Bom, eu vou fazer aqui uma comparação, falando de matemática. As 4 operações matemáticas, elas estão para o PG, assim como o PG está para as 4 operações. Por quê? Nós aprendemos a somar, a união faz a força. Quando somamos nossas orações e ações em prol do próximo. Nós aprendemos também a dividir nossos anseios, medos, também nossas alegrias, desejos e sonhos. Aprendemos a multiplicar relacionamentos, porque mediante as diversidades nós aprendemos a aceitar, respeitar e amar nosso irmão. Assim nós multiplicamos nosso grupo, porque ele cresce e cresce em harmonia. Mas aprendemos também a diminuir nosso peso, aquilo que nos machuca, nos aflige, porque aprendemos a dividir com o irmão. Na verdade, aprendemos a abrir o nosso coração e colocar para Deus. E é conforme 1 Pedro 5,7 nos diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A matemática, ela é exata. Toda vez que nós somarmos 2 mais 2, sempre será igual a 4. Mas Deus é muito mais do que pensamos ou imaginamos, porque, por vezes, Ele diminui para somar, divide para multiplicar, porque Ele nos ama, nos aceita e nos cuida com zelo e respeito. Tudo isso eu aprendi no pequeno grupo. Posso falar? Um pouquinho, rapidinho. Eu quero dizer o seguinte, eu antes do pequeno grupo eu era 1. Hoje eu me considero uma pessoa bem melhor e digo para os que têm alguma barreira com o pequeno grupo que a quebre, a hora é essa. Bom dia. A experiência do pequeno grupo, para mim, foi uma oportunidade de um aprendizado riquíssimo sobre os ensinos de Deus para a gente. A partir da troca de experiências de vida de cada um que estava no grupo, a possibilidade de conhecer, criar novos amigos em pouco tempo, porque eu entrei acho que no 2º semestre do ano,
E eu conquistei rapidamente amigos, e o melhor é que eles foram conquistados em oração. Eu não precisei tentar conhecê-los, nós nos conhecemos em oração. E criei amigos, o que é melhor, amigos de fé, amigos que não precisam ser iguais, mas que se identificam na fé. Amigos no meu coração, que eu vou levar para a vida inteira, e eu sou muito grata por vocês terem nos recebido, nos acolhido. A experiência foi essa. Só falar que a Ana Luísa e o Pablo, eles chegaram até aqui através do pequeno grupo. Eles são vizinhos do Luizinho e da Lorena, e através do pequeno grupo eles começaram a entrar no pequeno grupo, e aí vieram participar do culto aqui na igreja, e então eles quiseram vir aqui dar o testemunho sobre a importância do pequeno grupo naquele momento em que eles estavam vivendo ali. Não é isso? Deus abençoe vocês. Ai. Júlio não quis pegar. Não, ele não quis pegar. Fala você. Então, gente, PG para mim foi comunhão, intimidade, onde que nós passamos por momentos ali de doenças, né? Eu perdi meu pai, foi um momento que nós podemos ali sentir cirurgia, foi um ano muito difícil para mim, e o momento que eu pude sentir, né? Se não fosse o PG, seria muito pior para mim, mas o momento que a gente estava em dificuldade, era o WhatsApp ali na hora, ore por mim que eu estou passando por esse momento difícil, e um clamando ali na hora, e nós podemos sentir ali o poder de Deus na hora que a gente pedimos, né, oração, e outros, né, como o Bruno falou aqui, o perdão. E ontem, quando eu estava aqui, eu pude ter mais a certeza, sim, de que a igreja tem que abraçar esse trabalho mesmo, de quando eu vi o testemunho desse casal, né? Assim como eles, tantos que estão aqui, né, que às vezes sentam, vão embora, e às vezes a gente não temos esse PG para poder estar passando isso para eles. Então, assim, que a igreja possa abraçar esse trabalho mesmo, e que nós possamos estar, né, diante do Senhor com esse trabalho. Nosso PG é feito de 12 mulheres de Deus. E o que eu queria compartilhar com vocês, ontem o pastor falou com muita propriedade, ele sempre fala com muita propriedade, mas sobre os princípios do PG, né, que é a doutrina, a comunhão, o temor a Deus e a multiplicação. Então, dentro do nosso PG, compartilhamos, né, nós dividimos as nossas alegrias, as nossas preocupações, e também numa obediência, a gente também aprendeu a respeitar, às vezes, o desejo de uma ansiedade, uma preocupação que não queira externar, mas a gente, reunida em oração, se torna um ponto seguro, um porto seguro para cada uma. Então, nos momentos de aflição, nosso WhatsApp é ímpar, é forever. Então, naquele momento, a gente sabe que pode contar uma com as outras. É muito importante, o PG é feito de gente, não tem escolha, tá? É feito de gente, não tem uma seleção para participar. E quem ainda não tem, se junte a vale a pena, a gente cresce muito, principalmente espiritualmente. Tinha que ser grande grupo, porque o nome é PG, mas é pequeno. E eu amo o PG, tá, gente? Eu queria só terminar contando o testemunho da situação da irmã da Fabiola, que era usuária de crack e morava na rua, né, Fabiola? E nós oramos o PG praticamente todo. Quando chegou na última reunião, nós oramos mais uma vez, eu disse para ela: olha, Fabiola, meu sonho é ver a sua irmã resgatada e tendo a vida transformada. O presente que eu queria te dar era esse. Pois foi o que no dia seguinte ela bateu a porta da mãe dela e falou assim: eu quero me internar e quero sair da rua. Então foi assim uma alegria, uma vitória muito grande para a gente. Se eu fosse chamar cada um que participou do Pequeno Grupo para vir aqui, ele daria um testemunho também muito edificante. Mas eu creio que só a palavra desses irmãos já é suficiente para a gente. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a nossa igreja.